entre nós essa noite e por tudo que o Senhor já nos falou através das músicas, orações. E com certeza não será diferente agora. O Senhor irá falar através da tua palavra. Prepare o nosso coração, a nossa mente, e que possamos, ó Deus, aplicar essa palavra no nosso dia a dia. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Eu vou ler somente o final desse verso 34, Jeremias 31, verso 34, que diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Alguns acreditam que perdoar é muito difícil, porque aprenderam que perdoar é esquecer. E perdoar não é sofrer de amnésia, não é esquecimento. Jesus, quando concluiu o seu ensino com o apóstolo Pedro, quando Pedro fez aquela pergunta, até quantas vezes eu tenho que perdoar a quem me ofende? Aí lá no capítulo 18 de Mateus, verso 35, e depois de toda a explicação que Jesus deu para Pedro, e aquela história que ele conta do rei que queria acertar as contas com aquele que lhe devia, e ele perdoou a dívida de alguém. Aí Jesus chega no verso 35 e diz: olha, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar no coração ou de coração ao seu irmão. Lembrando que aquele que foi perdoado de uma grande dívida não perdoou aquele que lhe devia pouco. E durante esses 4 domingos, incluindo o de hoje, nós temos falado sobre o perdão cura de nós mesmos. E falamos que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. E aprendemos ali sobre o perdão de Cristo na nossa vida. Aprendemos de Cristo, o perdão dele, a dívida que nós tínhamos pelo pecado, e ele nos perdoou. E depois aprendemos que a gente precisa tomar cuidado, liberar-nos das amarras, da amargura que tomam a nossa vida. E vimos que isso traz tormentos. E somos atormentados por causa da amargura, por causa da falta de perdão, como vimos semana passada. E a gente vai descobrir hoje que perdão não é esquecer. E perdão, se não for liberado, traz sim atormentadores, traz sim amarguras. Perdoar, somente Deus pode fazer isso, é esquecer. Somente Deus esquece. E ele esquece, não é porque ele sofre de amnésia. Não é isso. Deus esquece porque nele, na sua infinita justiça e seu amor, ele não atribui sobre você, ele não coloca sobre você aquilo que ele já perdoou. Ou seja, se Deus já te perdoou, ele não vai depois ficar apontando o dedo quando você tem que voltar até ele para pedir perdão de novo e dizer: de novo você está aqui. Outra vez você fez de novo isso aí. Jamais você vai chegar no seu quarto, como Jesus ensinou, para orar e pedir perdão a ele e dizer: eu sabia que você ia voltar. Pelo contrário, quando a gente volta lá e diz: Senhor, estou aqui de novo. E ele diz: não me lembro da última vez que você veio aqui. Porque aquele perdão, aquele pecado que você confessou para ele, ele já perdoou. Nós não esquecemos, mas ele esquece. Ele não fica lembrando, ele não fica acusando. É isso que o texto está dizendo. Não é que ele tem amnésia. Ele até sabe que você já perdoou, que você pecou. Ele sabe que você já foi lá pedir perdão, mas ele não vai ficar jogando na cara. Isso é função nossa. A gente que faz isso. Assim como lá na parábola que Jesus contou para Pedro, Mateus 18, a nossa maior dificuldade é justamente superar esses nossos conflitos e ficar relembrando do que aconteceu. Mas perdão não é deixar o coração empoeirado. Isso não é perdão. Perdão não deixa o nosso coração sujo, manchado. Perdão, ele nos libera disso. O perdão, ele não vai funcionar como um apagador também, como uma borracha.
Quem dera, né? Eu brinco com a Paula de vez em quando que eu tenho tanta vontade de ter amnésia em alguns assuntos. Poderia existir o Alzheimer espiritual, nos fazer esquecer de algumas coisas, mas não adianta, a gente se lembra. A gente sempre lembra de algumas coisas. Perdoar não é eliminar da nossa vida e dizer, eu já perdoei. E a gente acha que isso vai ser eliminado. A ofensa sim, ela é extinta. A cicatriz permanece. Mas aquela dor precisa ser retirada da nossa vida. Porque, como eu acabei de dizer, perdão não é esquecer. A humanidade, por exemplo, iria sofrer se a nossa história fosse esquecida. Se nos faltasse história. Se a gente não lembrasse de algumas coisas e alguma dessas coisas fossem registradas em livros. Imagine se nós não tivéssemos a história do Brasil. Imagine agora, em outubro, nós comemoramos no dia 31, 500 anos da Reforma Protestante. Imagine se a gente não soubesse disso. Se fosse perdido isso na história. A história nos ajuda a lembrar dos nossos valores, nos ajuda a não errar mais, ou pelo menos deveria ser assim. A história nos faz olhar aonde erramos e melhorar. Inclusive, você e eu fazemos parte da história. Nós somos memória da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, você e eu não estaríamos mais aqui. Imagine se Deus esquecesse de você ao criar Adão e Adão comer daquela fruta, pecou, se rebelou contra Deus e Deus dissesse assim, agora eu não quero mais saber de vocês. Vocês se virem sem mim. Você e eu somos memórias da graça de Deus, do seu amor, porque você e eu fomos planejados por Deus para existirmos. Você e eu fomos planejados por Deus para adorá-lo. E como a gente não esquece nada, a gente tem uma capacidade de guardar muita coisa na memória, gigabytes de informações. Quem aqui nunca se pegou num dia, por exemplo, e se lembrou de alguma coisa da infância? Não quero falar dos adolescentes e das crianças, mas nós, um pouquinho mais experientes. Que o belo dia está em casa e lembrou, poxa vida, que negócio que minha mãe fez. Sentiu um cheiro e lembrou do pudim da mãe. Sentiu um cheiro de perfume e se lembrou daquela avó, talvez já falecida. Quem nunca se lembrou de algo que há muitos anos já aconteceu? Mas estava lá guardado na mente e alguma coisa ativou. A gente não esquece. A gente se lembra. Me lembro de certa vez que algo aconteceu comigo aqui na igreja e que me causou muito mal. Mal mesmo. Uma pessoa me ofendeu de forma grave. Levantou algo contra mim, denegriu minha imagem. E confesso que por meses eu não aguentava ouvir o nome da pessoa. Pastor tem dessas coisas também, né, pastor Márcio? Não aguentava ouvir o nome. Até que um dia eu comecei a perceber que isso estava fazendo mais mal para mim do que para ele. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar e dizer para Deus que me fizesse esquecer, mas só que perdão não é esquecer, aí é duro. Mas eu falei, Deus, já que a gente não esquece, então não deixa mais doer. Eu não quero mais sentir a dor. Trabalho no meu coração agora. E é interessante que a dor começou a sumir. E Deus tem umas coisas bem engraçadas que Ele faz com a gente. E quando chegar no céu, eu vou fazer algumas perguntas para Ele, se Ele me permitir. E o teste de Deus para me provar que parou de doer foi um dia que eu encontrei essa pessoa no shopping. No mesmo corredor da praça de alimentação. Ele vinha e eu ia. E eu pensei, eu vou para o outro lado ou encaro? O primeiro momento eu queria ir para o outro lado. Mas eu lembrei da minha oração. E a gente se encontrou no meio da praça.
A gente se cumprimentou, assim meio... Né, os homens sabem como é que eles se cumprimentam. Sentei, disse para Paulo, você não sabe quem que eu encontrei aqui? Passou-se uns meses, os mais velhos da igreja sabem de quem eu estou falando. Ele veio aqui, pediu perdão. Eu também pedi perdão, porque sempre tem os dois lados da moeda. Voltamos a conversar. E iniciamos uma nova jornada. Mas pastor, se o senhor perdoou, por que o senhor está lembrando disso? Porque a cicatriz fica. Mas não dói mais. Perdoar não significa que eu vou passar uma borracha. Eu queria. Ah, como eu queria. Mas a gente não esquece. Como eu disse, já não dói mais. Também não fico lembrando para essa pessoa quando a gente se encontra. Lembra que você fez comigo? Aí também isso não é perdão. O autor de Hebreus diz o seguinte: porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. E ainda que Deus é o único que tem capacidade de esquecer, pois Ele é Deus, Ele nos chama a perdoar. Ele nos convida a fazer isso. A capacidade de esquecer só dele. Mas nós temos a capacidade de pedir para que Deus não deixe mais doer em nós, ainda que fiquem as cicatrizes. Peça para Deus te ajudar a não sentir mais a dor da ofensa ou você que ofendeu. Porque quem ofende também sente dor. E eu queria fazer isso agora, antes de continuar a mensagem. Eu queria orar por você. Porque talvez você ache que perdão é esquecer e fica sofrendo, fica aí remoendo isso na sua vida e fica sentindo essa dor que não precisa mais. Por isso eu queria convidar você agora, no meio da mensagem, a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Pai, eis aqui teus filhos e tuas filhas. Como falei, perdão não é esquecer. Nós não conseguimos. Talvez, Senhor, há alguém aqui que não consegue esquecer o que fez ou o que fizeram com ele ou com ela. Mas, Senhor, eu peço agora que teu Espírito Santo os ajude a não deixar mais a dor afligir o seu coração. A cicatriz, ó Deus, ela fica. Mas, Senhor, não precisa mais sentir a dor. Não precisa mais ficar tirando a casca para ver o sangue. Mas, Senhor, que sim, o teu sangue esteja sobre essa pessoa e lhe ajude a receber o perdão ou liberar o perdão. E assim não mais sentir a dor dos atormentadores que vêm sobre a nossa vida. Pai, faça isso em nome de Jesus, para que essa pessoa sinta a alegria e a paz que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pense na dor, ou melhor, na imagem que essa dor trouxe, com aquilo que aconteceu com você, como uma forma de você vencer o ódio e o desamor. Porque essa dinâmica é muito grande. Eu desafio você a orar pela pessoa que você ofendeu ou que te ofendeu e pedir para Deus que tenha misericórdia dela e de você. E diga: Deus, eu não quero mais sentir a dor e quero restaurar isso. Eu quero restaurar o relacionamento, ter uma nova jornada e uma nova caminhada. Porque aí, se você fizer isso, você vai tomar cuidado com as distrações, ou melhor, com as contaminações que vêm sobre você. Porque o sofrimento, a dor que a gente passa, é igual uma cirurgia. A gente precisa tomar cuidado também com o pós-cirúrgico. A gente precisa tomar cuidado com os pontos. A gente precisa tomar cuidado com a alimentação. Algumas cirurgias você fica restrito a algumas alimentações. Você tem que tomar cuidado com as contaminações. Com a higiene. Tem que limpar lá o lugar. E aí a gente vai tomando cuidado para que não venha infecção.
e aí ele piore e traga consequência e tem que voltar para o hospital. O processo do perdão é a mesma forma, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que podem nos contaminar. Porque como o perdão é urgente, não dá para deixar passar muito tempo, ainda que é difícil dizer o tempo, e a gente vai falar isso já, qual é o tempo para o perdão, mas no decorrer do processo, curto ou longo, tem coisas que nos contaminam. Por exemplo, ficar perto de alguém que só fica dizendo, eu sabia que fulano ia fazer aquilo com você, eu sabia que ele ia pisar na bola, e ficar enchendo os teus ouvidos, e piorando a situação e enchendo o teu coração de mais ódio, rancor, mágoas. A melhor coisa é sair de perto de gente assim. Porque quem perdoa abre possibilidade, até mesmo para conquistas, abre possibilidades para o amor de Jesus sobre a vida das pessoas, abre várias possibilidades. Eu estava ouvindo uma mensagem de uma pastora chamada Tânia, eu esqueci o sobrenome dela agora, juíza aposentada, hoje pastora, prega sobre liberdade espiritual, e ela contou um pouquinho da história dela, história terrível. Foi abandonada pelo pai presente, um pai que gastava com prostitutas e gastava com bebidas caras, mas não tinha coragem de dar um dinheirinho para a filha comprar um doce na venda, como ela dizia. E ela tinha que sair catando lata, catando ferro, para poder comprar doce. Na pré-adolescência foi estuprada pelo vizinho e cresceu com esse trauma na vida dela. Conheceu um homem de Deus, família cristã, pais há mais de 30 anos na igreja, casou-se com esse homem, teve uma libertação espiritual enorme. Hoje ela prega pelo país todo sobre isso, mas ela disse que só conseguiu ser realmente liberta o dia em que Deus começou a incomodar ela através da filha, já com 12 anos, que disse, mãe, a senhora não tem pai? Porque ela não falava do pai. E ali Deus começou a ministrar no coração dela, até que o dia ela foi na casa do pai dela. Bateu na porta. E ela disse que o pai duro igual uma estátua. Porque não esperava jamais ver aquele rosto na porta dele. E ali ela abraçou o pai. Perdoou o pai. Ela recebeu um carinho do pai. O pai se converteu por causa disso. Ela procurou o vizinho estuprador. Perdoou o homem. E hoje ela vive uma vida liberta. Porque esse é o poder do perdão. Ela não deixou que essas coisas contaminassem a vida dela. Não é fácil. Eu fiquei imaginando quando ela começou a contar e chorava na mensagem. Eu resumi o resumo do resumo. A mensagem tem 2 horas. A dureza que foi no coração daquela mulher. Mas a gente só consegue fazer isso através do sacrifício de Cristo em nós, por nós. Somente em Cristo a gente tem o poder para ser curado. Somente em Cristo a gente consegue deixar aquela vida que traz amargura e receber a vida que Ele prometeu para você e para mim. Isaías capítulo 53, verso 5 diz, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe, a gente não precisa ter mais sentimento de dívida, porque Jesus já nos perdoou. Sentimento de dívida nos contamina. Sentimento de dívida é ferida aberta, é tirar a casquinha. Já viu criança quando tira a casquinha e sai chorando perto do pai? Pai! Aí dá uma bronca, né? Por que tirou a casca? E quando se trata de perdão, de vez em quando quer tirar a casca. Tem gente que é masoquista, gosta de sentir dor, sofrimento. Enquanto Cristo já levou sobre Ele naquela cruz todas as nossas dores. E a única forma de você
realmente receber isso do Senhor é através de confissão, é confessar para Deus o seu pecado, é confessar para Deus os seus pecados, é confessar para Deus as suas dores, é dizer, Deus, eu não aguento mais, está doendo demais. Lembra do filho pródigo? Do filho rebelde? Depois da burrada que fez, lá comendo a comida dos porcos e ainda roubando essa comida, porque ele não podia comer aquela comida. Ele olha e diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser empregado, porque pelo menos lá empregado come bem. Não precisa mais ser filho. Mas ele continuava sendo filho. E lá em Lucas 15, 18 e 19 diz que eu me porei, disse o filho pródigo, o filho rebelde, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele confessou para o pai. Só que ele é filho. Filho tem direitos. Filho quebra o coração do pai. E o pai perdoou. Mas porque ele confessou. A confissão é a mais simples forma de iniciar o perdão. Confessar e mostrar que nós somos fracos, falhos e que precisamos de Deus. Você precisa, além de confessar, ser acompanhado de atitudes que mostrem essas mudanças, que transformam você. E uma última coisa que a gente aprende que perdão não é amnésia, é o tempo. E a gente precisa tomar cuidado com o tempo e também não deixar o tempo passar muito. O autor de Eclesiastes disse que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há casos que o tempo pode prejudicar. Mas há casos que o tempo de passar demais e logo resolver pode restaurar os conflitos. Dizem que tempo cura tudo. Discordo, porque se tempo curasse, farmácia vendia relógio. Tempo não cura se deixar passar muito tempo. Salomão, aí escritor de Eclesiastes, está nos ensinando que tudo tem um propósito debaixo do céu. O tempo, tem um tempo certo para tudo. Ele dá uma lista de coisas aí. Mas quando se trata de perdão, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo. Porque se o tempo passar demais, a ferida pode aumentar. Ou ficar muito tempo aberta. E ferida aberta por tempo demais traz problema. Traz problemas. Deixar o tempo, deixar você sentir muitas dores por muito tempo, como eu falei do meu caso, até que um dia Deus tocou e disse, você tem que parar de sentir dor, é perigoso. O melhor é você começar a se tratar com Deus. Hebreus 12:15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Deixar tempo demais causa raiz de amargura no coração. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. E essa raiz de amargura, depois de instalada, ela vai criando cada vez mais raiz e aprofundando. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Um grande exemplo de deixar o tempo passar é a história de Saul. Saul foi escolhido rei de Israel. Por um bom tempo ele foi um grande rei. Até que o dia que um adolescente dá uma pedrada num gigante, chamado Golias. Mata esse gigante, corta a cabeça dele. E esse adolescente vai crescendo, se torna um grande guerreiro. Deus dá grandes vitórias para Davi, porque esse adolescente já havia sido ungido rei por Deus, porque Saul começou a se desviar. E um dia, Davi e Saul vindo das batalhas, as mulheres cantam uma música. Está lá em 1 Samuel 18, 6-9. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, o Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de cordas.
Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas apenas milhares para mim? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E essa amargura, essa inveja começou a crescer no coração do rei Saul. E Saul toda hora queria matar Davi. Tentou 2 vezes com a lança, ficou atrás de Davi por um tempão, até que um dia, e esse é o problema de quem fica guardando ódio e rancor no coração, Saul morre, tirando a própria vida. Porque o ódio faz isso com a gente. A gente toma veneno querendo que o outro morra. Isso não funciona. Ele deixou o tempo passar, ele não procurou liberar perdão. E a gente precisa tomar uma decisão de liberar perdão e não deixar o tempo passar demais. Uma decisão de conserto, de retorno, como fez o filho pródigo. Porque o tempo quando passa é perigoso. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer em Efésios capítulo 4 o seguinte, versos 26 e 27, quando vocês ficarem irados. Quem aqui já ficou irritado? Irado. Não levanta a mão, não precisa. Não pequem. Ele disse, mas apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. A gente pode ficar irado, irritado e não pecar. E a forma mais simples de entender isso é não fazer a prática daquilo que está no coração. Aquele desejo de dar o soco, não dê. Peça perdão. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas quando a gente também deixa o sol se pôr por muito tempo, e o apóstolo Paulo não está dizendo, olha, pecou, já vai resolver, porque tem vezes que não dá para ser assim. Tem vezes que as coisas acontecem, se você for lá resolver, vai piorar. É a mesma coisa que na fogueira querer jogar a gasolina, vai acender mais. Mas também ele está dizendo que não é para deixar passar muito tempo. E por que não pode deixar passar muito tempo? Para não dar lugar para o diabo. O que significa isso? Você não pede perdão, vai deixando passar e vai fazendo de conta que a coisa, nada aconteceu, isso não existe, não resolve, o diabo vai ali, ó, trabalhando no teu ouvido, trabalhando no teu coração, colocando um ou outro para mostrar algumas coisas. Tudo que acontece acha que é com você, tudo que acontece acha que está acontecendo de novo. Palavras que são ditas, você já interpreta de qualquer jeito. O WhatsApp, inclusive, isso é uma desgraça para acabar com o relacionamento. Saiba usar essa ferramenta. Porém, ali não é lugar de pedir perdão para ninguém. Ali não se pede perdão. Perdão não se pede por telefone. Eu estou ligando para te pedir perdão. Perdão não se pede por carta. Perdão se pede olho no olho. E não pode deixar passar muito tempo. Porque o diabo odeia o povo de Deus. Ele odeia a Deus. E quando encontra uma pessoa que já conhece a Deus, mas tem centelhas de ira dentro do coração e não sabe perdoar, ele começa a jogar mais lenha na fogueira. E quando o fogo está bem atiçado ali, ele está pegando fogo mesmo, ele vê que ele venceu. Mas quando você começa a orar, começa a dizer, Senhor, eu não quero mais sentir a dor. Eu sei que eu não vou esquecer. E quando você se encontra com aquele que te ofendeu ou você ofendeu, e libera perdão, você vence o diabo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 4. Tem coisas que não dá para resolver na hora, mas não dá para deixar passar muito tempo. Não espere muito tempo para resolver aquilo que está no teu coração. O perdão que você precisa liberar, o pecado que precisa confessar, aquela visita que você precisa fazer.
porque amanhã pode ser tarde. Perdoar não é esquecer, não é deixar para lá, não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é dizer assim: Deus, não deixa doer mais. Não deixa doer mais. A gente tem que tomar cuidado para que o coração não se contamine com aquilo que está ao redor. O tempo, ele só ajuda a refletir. Mas nem sempre ele é um bom amigo. O importante é você pedir perdão, e isso é urgente. Por isso eu queria orar com você, mais uma vez. Eu estou dizendo para você sair daqui, já ir lá perdoar ou pedir perdão. Talvez teu coração não está pronto ainda. Mas é preciso começar a pedir: Deus, tira a dor. Ao ponto de você ouvir o nome da pessoa e não sentir mais dor. Não é ser indiferente. Em breve falaremos sobre isso. Perdão, tem que tomar cuidado para não se tornar indiferente à pessoa. Por isso, feche seus olhos. E talvez você se ache um grande devedor diante de Deus, mas saiba que Jesus já pagou na cruz a tua dívida. Por isso, receba dele também o perdão. Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele quer perdoar você. Receba dele esse perdão. Pai, tu que és um Pai amoroso, bondoso, justo, perdoador, que esquece os nossos pecados e joga no fundo do mar e coloca uma placa: proibido pescar. Derrame desse teu amor sobre a tua igreja, sobre os teus filhos e filhas que estão aqui, sobre os nossos convidados, que recebam do Senhor o teu perdão, a salvação em Cristo Jesus, e que saiam daqui com a certeza de que não tem dívidas diante do Senhor, pois Cristo pagou naquela cruz. Que não precisam ficar sentindo a dor, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores. Que saiam daqui, Deus, entendendo que tem que tomar cuidado para que não sejam contaminados com a ferida que ainda está aberta. Mas que não esperem muito tempo para começar o tratamento. Mas que se arrependam diante do Senhor. Confessem ao Senhor aquilo que precisa ser feito e confessado. E assim, ó Deus, comece uma nova jornada. Uma jornada de perdão e de restauração. Ó Deus, leve o teu povo em paz. Que as lutas dessa semana não lhes façam, ó Deus, desistir daquilo que o Senhor tem trabalhado e colocado em seus corações. E que possam, ó Deus, chegar no final dessa semana glorificando o teu nome. E novamente possamos nos encontrar aqui e celebrar o teu nome. Ó Deus, que nos pequenos grupos, nas células, Senhor, nessa semana, aconteça um movedor tão grande, ó Deus, que os teus filhos ficarão espantados com a tua glória sendo manifestada através dos seus pequenos grupos. Abençoe cada líder, ó Deus, que será um facilitador com esse tema tão urgente nas nossas vidas, que é o perdão. E que haja ali, ó Deus, salvação de vidas. É isso que eu lhe peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dá uns abraços aí, temos convidados. Abraços.